Olá, pessoal, tudo bem? Nessa aula, a gente vai ver uma função muito interessante que é capaz de nos retornar a posição de um determinado valor dentro de uma determinada lista. Isso pode ser muito útil para você ranquear as suas tabelas, seja com base em critérios que vão destacar os maiores valores, seja com base em critérios que vão destacar os menores valores. Poderia ser em relação ao desempenho de funcionários, produtos, clientes, custos, receitas, enfim. Você tem uma infinidade de possibilidades. E como que ela funciona? Eu estou falando aqui da função ordem.eq. Ela é bastante simples e trabalha da seguinte maneira. O primeiro argumento, que é esse num, eu devo indicar qual o valor de referência que eu vou comparar com uma determinada lista de valores. Então, aqui eu estou querendo saber qual a posição deste valor de C3, que é 229, em relação a uma determinada lista. Ponto e vírgula, qual é essa lista? São esses valores aqui de todos os funcionários. Então, eu vou descobrir se C3 está na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, até a 10ª posição desta lista. Se eu fechar parênteses e der Enter, ele já me retorna que 229 está na 7ª posição, pensando dos maiores para os menores valores. Se eu arrastar aqui, eu vou ter um problema. Por que eu vou ter um problema? Porque eu não travei o meu intervalo de referência. Então, voltei na fórmula F4. Beleza, agora eu posso arrastar para entender toda a minha estrutura. Por exemplo, apareceu que 449 está na posição 1. Ele é o maior valor. 401, posição 2, é o segundo maior valor, e assim por diante. Então, ele colocou a posição em ordem decrescente. O maior valor desta lista está na primeira posição, o segundo maior valor na segunda posição, e assim por diante. E se eu quiser modificar essa ordenação? Posso voltar na minha fórmula, ponto e vírgula. Veja que ele tem uma classificação. Se eu não coloco nada, automaticamente já é zero, ou seja, decrescente. Os maiores valores aparecem primeiro. Se eu quiser que os menores valores sejam posicionados primeiro, eu vou indicar o decrescente, que é o 1. Vamos arrastar e ver como que ficou? Arrastando aqui a função. Observe que agora a posição 1 é do menor valor, ou seja, ele vai em ordem crescente. O segundo valor é a posição 2. O terceiro valor, em ordem crescente, é a posição 3, e assim por diante. Só que como eu quero aqui mostrar os maiores valores, é um ranking, por exemplo, ali de vendas, eu vou deixar ou 0 ou posso deixar omisso, que ele já entende que eu estou fazendo em ordem decrescente. Beleza, primeiro valor, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º valor. Agora, e se tivesse dado empate? Por exemplo, eu vou colocar aqui 229 também, onde está 106. Veja que apareceu posição 7 aqui e posição 7, e depois já pulou para a posição 9. O que aconteceu na verdade? Esses dois valores estão empatados na 7ª posição. E pode ser que você queira demonstrar o seu ranking dessa forma, não tem nada de errado com isso. E depois já é a 9ª posição, porque eu tive dois valores empatados na 7ª. Só que se eu quisesse mostrar, por exemplo, esse segundo valor de empate como a 8ª posição, para que essa posição não tenha valores repetidos, o que eu teria que fazer? Eu teria que criar uma função para poder desempatar, de forma que, na segunda vez que um determinado valor se repetir, apareça a posição subsequente. Então, aqui apareceria a 8ª posição. Como que a gente faz isso? Eu repito a função ordem aqui. Normalmente, o valor que eu estou utilizando de referência, C3, ponto e vírgula, neste intervalo, travei. Se eu executar a fórmula, vai ficar com o resultado igualzinho. E aí, eu vou utilizar o conte-se para me gerar esse desempate. E como que o conte-se vai funcionar? Eu vou somar o valor que o conte-se vai me trazer junto da função ordem-eq. Vou fazer a função e depois eu vou explicar ela detalhadamente. Conte.se, abro parênteses, qual que é o meu intervalo? Aí eu vou ter um detalhe muito importante. O intervalo nesta primeira execução, ou seja, para o funcionário 1, vai ser C3 até C3. O conte-se vai analisar apenas a linha do funcionário 1. E qual que é o critério? Ele vai analisar se o valor que está aqui é o próprio valor de C3. Calma, eu sei que é confuso no começo, mas eu vou explicar. E no final, eu vou subtrair 1. Só que não acabou. Eu vou ter que travar ainda esse início, que é o começo aqui do meu intervalo. Somente ele.
e eu vou explicar o porquê. Então, olha só, olha como que ficou a minha função. Vou apagar aqui para baixo para a gente poder arrastar. Neste primeiro momento, ele está executando aqui o conte-se somente nessa primeira linha. Quando eu arrasto para baixo, ele executa na primeira e na segunda linha. Ficou de C3 até C4. Quando eu arrasto para baixo, mais uma vez, ele vai de C3 até C5. Então, perceba o seguinte, por que eu travei só esse C3? Porque o meu começo de análise sempre vai ser de C3. Porém, o final aqui do conte-se ele é variável. Se eu estiver na linha 5, ele vai analisar só até a linha 5. Se eu estiver na linha 6, só até a linha 6, e assim por diante. Calma, que ainda eu vou continuar com a explicação. Mas veja que já aconteceu o milagre aqui. O funcionário 5 já está mostrando a 8ª posição. Por que o funcionário 5 já está mostrando a 8ª posição? Vamos entender o que a função ordem e o que a função conte-se executaram nessa expressão. Aqui eu vou colocar ordem é que, para a gente poder separar, e aqui vai ser o conte-se. Beleza, vou arrastar aqui só para a gente entender a execução separada das duas funções. Olha só, vou selecionar a função ordem aqui e vou colá-la aqui do lado, para a gente entender todo o processo que o Excel fez internamente. Agora eu vou pegar a função conte-se com o -1 e vou colar aqui do lado, para a gente entender o que o Excel fez. Arrastando, olha a mágica que aconteceu. A função ordem aqui, a gente já sabe o que ela faz. Ela trouxe aqui a posição daquele item. Só que eu coloquei o conte-se para fazer o seguinte. Ele está analisando, num determinado intervalo, quantas vezes o valor se repetiu até ali. Então, o 229, nesta primeira execução, apareceu uma vez. Então, esse resultado do conte-se aqui dá 1. Só que ele subtraiu 1 menos 1, apareceu 0. 0 mais 7, que é o EQ aqui, não aconteceu nada. E toda vez que o valor não se repete, vai dar sempre 0. Qual que é o pulo do gato? Qual que é a mágica? Por que ele deu 1 aqui? Nesta posição, o conte-se analisou até este intervalo quantas vezes apareceu o 229. Quantas vezes apareceu? 1, 2. Então, essa parte do conte-se aqui traz como resultado 2. E por que eu tenho o -1 aqui? Para que ele some apenas uma posição em relação ao valor que apareceu o primeiro 229. Então, ele pegou o resultado de ordem EQ, que é 7, somou com o resultado de conte-se aqui, que dá 2, então ficou 7 mais 2, 9, e retirou 1, ficando ali no final 8. Olha só que legal, eu posso clicar aqui em Fórmulas, Avaliar Fórmula, para ver toda a execução que o Excel fez. Então, ordem aqui. Primeiro, ele analisou o valor C7. Quem é C7? C7 é o 229. Então, ele analisou qual é esse valor. Ele descobriu que é 229. Ele vai verificar qual a posição de 229 no intervalo C3 até C12. Ele encontrou que a posição 229 é 7. Então, ele está na 7ª posição. Depois, ele vai começar a executar o conte-se. O primeiro argumento do conte-se é exatamente descobrir quem é C7, que é 229. O conte-se vai fazer a seguinte expressão, vai verificar quantas vezes o 229 apareceu de C3 até C7. Então, C3 está aqui, C3, C4, C5, C6, C7. O 229 apareceu 1, 2 vezes. Então, essa expressão conte-se vai trazer ele 2. Então, 7 mais 2, 9. Menos 1, que é para ele progredir apenas um valor após a posição do 229, deu ali o 8. Fechei, trouxe aqui o resultado correto. E se tivesse mais um 229? Automaticamente tudo funciona também. Coloquei 229, veja que já apareceu ali certinho. 6ª posição para o primeiro que apareceu, 7ª posição para o segundo 229, 8ª posição para o terceiro 229. Porque, nesse caso, o conte-se detectou que apareceram 229 3 vezes, então ele somou 3 mais 6, que é a posição original de 229, deu ali 9. Só que tem o subtrair 1 aqui no final, indicando que é a 8ª posição. Eu sei que isso aqui, a princípio, parece confuso, e realmente é. Então, veja o vídeo mais de uma vez, senta, pega o caderninho, anota, para você entender a execução
da função corretamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. É um recurso aí interessante, não é um recurso simples, mas que pode ajudar aí em diversas situações. Até a próxima aula. Tchau, tchau!